Tenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro Check-up no rádio. O nosso WhatsApp para perguntas e dúvidas é o 992053030. Você participou semana passada de um congresso nacional cheio de novidades. Me conta um pouco da sua participação aí. A gente foi para o Congresso Brasileiro, né, de Geriatria, onde reúne todos os geriatras, gerontólogos do Brasil, assim, alicerçado pelos grandes mestres da geriatria, e onde são apresentadas, obrigado Fatinha pelo café, o que é que o panorama atual, o que é que tem de perspectiva, e a gente pôde dar vamos tentar dar uma resumida aqui mais ou menos no que a gente tem de perspectiva, no que foi reforçado, no que as ideias que foram trocadas lá. É um momento que a gente conversa com outras pessoas de outros países, ou de outros estados, a gente tem condição de ali estar perto de um grande pesquisador, conversar com ele, e assim a gente aproveita da melhor forma, saindo aqui do sertão do Seridó para ir lá buscar o que há de melhor para nossos pacientes. Bem, então o congresso em si, Marcos, ele já trouxe uma mudança naquilo que a gente chama da alma da geriatria, né? O que a gente chama de síndromes geriátricas. A gente meio que pauta a geriatria nos grandes Is da geriatria, nos gigantes da geriatria. Ele já traz uma perspectiva nova, ele traz como os 5 M's, né? A geriatria trabalha a mobilidade, foi até tema da semana passada, ela trabalha a multicomplexidade do paciente idoso. A gente trabalha com aquele idoso que tem várias doenças e é complexo de fazer intervenções. A geriatria tem esse pilar também. A mente, né, passando por depressão, delírio, demências. O outro M seria a parte de medicamentos. Na verdade, ela engloba a parte de adesão terapêutica, de polifarmácia, a parte também não medicamentosa, de tratamento, né? E uma coisa que foi bastante reforçada foi a questão do que mais importa, que é a questão das suas opções, né? de envelhecimento saudável, né? E do que você deseja, né? para a sua vida. Quando chegar uma fase que você tem que decidir, o que mais importa é aquilo que o paciente realmente tem vontade. Então, foram a base do congresso foram esses 5 pilares, esses 5 M's: mente, medicamento, o que mais importa, mobilidade e a multicomplexidade. São aquelas doenças que a gente está acostumado a tratar no paciente idoso. E foi o lançamento, assim, eu diria que de lançamento a gente tem um instrumento de avaliação do paciente idoso, que chamamos de avaliação geriátrica ampla, que é um instrumento, ele é multidimensional, ele tem várias dimensões, que são praticamente essas que eu falei. Ele é sistematizado, ou seja, ele tem uma forma de ser aplicado, a gente tem escalas, a gente tem parâmetros para a gente poder avaliar melhor aquele paciente, e a gente tem esse instrumento, a gente consegue também monitorar, ou seja, reavaliar aquele paciente e saber como é que ele estava num dia e como é que ele está depois, nessas várias, como é que estava a mobilidade dele, como é que estava a memória, como é que estava os medicamentos, será que eu preciso ainda? Então, é um instrumento multidimensional, sistematizado, e que ele também permite que a gente trace um plano terapêutico para esse paciente. Ou seja, a gente possa ver o que é de imediato, o que é que a gente precisa fazer agora, e hierarquizar o cuidado, né? Agora é preciso isso, a médio prazo isso, mas para frente a gente vai ajustando o paciente na medida que esse instrumento vai mostrando quais são as necessidades. Então eu diria que essa nova AGA, avaliação geriátrica ampla, a gente tinha uma de 2012, foi melhorada, ela foi atualizada, inclusive com novas escalas, com a nova abordagem, focando muito nessa questão do plano terapêutico, não só do diagnóstico global daquele paciente idoso, mas o que é que a gente pretende fazer a curto, médio e longo prazo.
E cada sessão dessa, por exemplo, teve novidades. Assim, por exemplo, na questão de mente, vou beber aqui uma aguinha. Na questão da mente, se viu, por exemplo, da depressão, a questão da quetiapina. Que quetiapina? A questão da ketamina, né? Que é um medicamento que vem com a perspectiva de tratar aquelas depressões refratárias, aquelas depressões que não melhoram mesmo com tratamento otimizado. É uma aplicação ainda assim, com o médico, né? Faz às vezes 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana, tira o paciente da depressão refratária, a perspectiva é essa, e ela tem uma ação muito rápida, inclusive pode ser utilizada na iminência do suicídio. Então, a medicação cada vez está se aproximando aqui no estado já tem uns profissionais que fazem esse tipo de terapia com a acetamina, mas ainda não é uma realidade assim de agora, né? Talvez seja de amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, mas é cada vez mais uma perspectiva no tratamento da depressão. Também falando de depressão, algumas coisas reforçaram, alguns medicamentos, eu diria, novos que podem ajudar na potencialização do tratamento, ou seja, você não usar, quando você precisar de um segundo medicamento, poder usar um segundo medicamento, se precisar, agora tem mais evidência dessa associação de medicamentos. Na insônia também tem algumas opções que estão chegando no Brasil, opções que a gente só conseguia em farmácia de manipulação na dose para idoso, e agora o mercado vai conseguir colocar alguns medicamentos. Eu diria que da parte de mente tem isso, e tem as questões da demência de Alzheimer, né? No Alzheimer, as novidades elas são lançadas já na imprensa, são aquelas 2 medicações que foram lançadas para tratar a demência na sua fase inicial. Algumas novidades no manejo dos sintomas comportamentais, como por exemplo a gente poder dobrar a dose de um medicamento para Alzheimer, usar melatonina quando ele está muito com aqueles sintomas de sundowning, né? Então isso foi bem assim reforçado lá. Na parte de mobilidade, eu acho que o destaque foi a questão do tratamento da dor crônica, né? Cada vez mais a gente sabendo que a dor ela tem 2 componentes, né? Tem o estrutural, o nociceptivo, e tem o neuropático. A dor crônica ela é mista, né? E aí algumas opções terapêuticas, né? A gente já sabe que o tratamento não medicamentoso, multimodal, com várias modalidades terapêuticas, seja acupuntura, fisioterapia, ele funciona, ele faz parte do tratamento, mas algumas opções para os idosos, eu diria a nível de opioides, alguns opioides transdérmicos, assim, a gente já sabia que existia, mas cada vez mais acessíveis, né? Ou seja, são medicamentos que a gente prega, assim, vamos dizer, os adesivos para tratar a dor crônica. Você tem que trocar só de 7 em 7 dias, por exemplo, aquele paciente. Então são opções. Dor é uma coisa que incomoda muito o idoso. Quanto menos dor, mais qualidade de vida. Quanto menos dor, menos problemas para aquele idoso. Então, em dores, tiveram algumas palestras e algumas novidades que a gente pode tá colocando em prática. Uma outra coisa na parte de medicamentos, a gente está falando, é a questão, a gente fala muito do uso de muitos medicamentos, o paciente idoso e tal, e a gente esquece muitas vezes de será que realmente esse paciente está aderindo, de ter uma receita a tomar o medicamento corretamente, é uma diferença grande. Então, assim, alguns estudos mostraram que a adesão terapêutica do paciente idoso depende de muitas coisas, desde o entendimento da consulta, que requer um tempo, a um cuidador que possa facilitar, a um desenho que você possa fazer para aquele horário, ao custo do medicamento, o próprio entendimento da família e do paciente da importância daquele medicamento, porque tem aquela máxima de que o menos é mais, né? Quanto menos medicamentos, melhores. Mas algumas doenças a gente precisa saber que o mais é mais, né? Algumas doenças, várias delas, precisa que a gente chegue em doses e precisa que a gente incremente o medicamento e tenha certeza que aquele paciente
esteja tomando. Então, esse dilema de adesão ao que precisa e o uso de medicamentos que devem ser desprescritos foi um grande tema. E eu acho que nessa parte de medicamento foi um destaque. Nosso WhatsApp tem perguntas. Gostaria de saber se quem tem Alzheimer, se algum medicamento faz a pessoa diariamente viver cheia de secreção. Olha, dependendo da fase, existe sim. Tem alguns medicamentos que eles induzem a produção de secreção. Alguns medicamentos que podem facilitar mais essa hipersecreção, né? E isso incomoda muito o paciente, a família. Mas dos medicamentos para Alzheimer não é uma coisa assim rotineira. Os que classicamente a gente utiliza para tratar a doença não tem esse problema. Agora, os medicamentos que a gente utiliza para tratar as complicações da demência, aqueles sintomas comportamentais, alguns deles podem ser a causa do paciente ficar hipersecretivo. Mas a principal causa dessa hipersecreção geralmente não é medicamento. Por incrível que pareça, o idoso, que a gente sempre coloca culpa nos medicamentos, geralmente é alguma alteração no pulmão, é alguma alteração infecciosa, alguma doença estrutural que ele traga a longo prazo, a própria imobilidade, às vezes o paciente é acamado. Então, a gente tem que sim colocar algum medicamento que possa, tem alguns que são mais fáceis de provocar essa hipersecreção, mas não é a principal hipótese. Tem que ver até posicionamento do paciente que é acamado, que ele produz muita secreção. A gente tem que principalmente ver isso. O que eu recomendaria era que essa pessoa pudesse investigar a causa dessa hipersecreção e tratar. Se for medicamento, a gente tenta suspender. E em alguns casos, Marcos, a gente não consegue. O paciente tem naturalmente uma situação que ele não consegue ter uma produção de secreção assim normal. E a gente usa algumas estratégias do cuidado paliativo, alguns colírios, algumas medicações, para diminuir essa secreção. Mas só quando a gente tem uma causa que a gente diz idiopática, que não encontrou o verdadeiro causador. Doutor Belísio, eu queria saber o seguinte: ando fraca, tenho tontura, o corpo fica tremendo como se eu estivesse com fome, mas não estou. Queria saber se pode ser, se já tem um histórico de anemia, tomo remédio, mas acho que voltou de novo, pois a cada dia me sinto piorando com essa fraqueza. Devo fazer o que nesse caso? As pessoas associam muito a fraqueza com anemia. Sim, é uma causa de você ter essa fraqueza física, né? Essa fadiga, essa falência. É uma das causas, mas não é a única causa, não é a principal causa. A gente tem que pensar desde o sono na noite anterior. Se você tem uma boa noite de sono e acorda recuperado, se você não tem transtornos do sono, perna inquieta, se você não tem aqueles pesadelos, transtorno do sono REM, que você traz o sonho vívido ali, você faz aquela realidade e aí se debate na cama, faz aquela cena como se estivesse no próprio sono. A apneia do sono, o ronco, o fato de você ter que despertar várias vezes é uma causa importante de você amanhecer fadigado, fraco. Ela falou também na questão da própria alimentação, lógico, a desnutrição é uma causa, mas existem doenças que estão associadas a essa fadiga, né? Além da fadiga crônica clássica, que é uma doença que a gente assim, trata, por exemplo, a Covid longa, ela dá uma fadiga parecida com a clássica fadiga crônica, essa fraqueza, essa falta de coragem. A gente não pode colocar no envelhecimento uma causa de fraqueza, de fadiga, mas as alterações que o envelhecimento levam no indivíduo, elas favorecem doenças que limitam, por exemplo, o indivíduo a ter disposição. Dor limita, doenças como Parkinson limita, tiram a energia dele, vai gerando o que a gente chama de fragilização do idoso. Doenças como depressão, a causa importante de fraqueza, falta de coragem, anedonia, inclusive é um critério diagnóstico. Você tem que não só ter o humor deprimido, mas você também ter essa falta de disposição, essa falta de coragem, essa fraqueza, essa fadiga. Então, assim,
tireoide, doenças na tireoide, existem inúmeras causas de fraqueza. A gente sempre associa com anemia ou falta de alimentação ou uma vitamina, mas na verdade as principais causas são essas que eu tentei descrever aqui, desde uma boa noite de sono, passando por doenças como depressão, doenças na tireoide e as próprias doenças relacionadas ao envelhecimento. Sedentarismo também é uma causa importante. Tem mais perguntas, doutor Belísio. Minha mãe tem 74 anos, pratica caminhada todos os dias, logo cedo pela manhã, durante 10 minutos. É o bastante para receber a vitamina D? Assim, para a vitamina D, na verdade, o paciente idoso, o banho de sol, a gente orienta muito mais para ele arejar, para ele assim, ter uma regulação do ciclo sono-vigília, ou seja, estar exposto à luz e saber que de dia tem que estar claro, de noite é escuro, e aí ajuda no sono. Mas a produção de vitamina D no paciente idoso pela exposição solar, ela é quase nula, ela é muito pouca, é mais no adulto jovem. A pele do idoso, ela dificulta o raio ultravioleta ativar a produção de vitamina D, assim vamos dizer. E aí a gente tem que suplementar de maneira oral. Então, os 10 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, tanto faz. A produção, a conversão para vitamina D é baixa, pelo fato de ser idoso, 70 anos. Mas a caminhada tá pouco, os 10 minutos para caminhada. Dá para caminhar mais. A caminhada tem que ser, para ela ter uma eficácia, lógico que a gente tem que ver o perfil do idoso. Se é um idoso frágil, com muitas limitações, se é um idoso robusto, porque 10 minutos para alguns perfis de idosos já é excelente. Mas para diminuição de risco cardiovascular, o que se preconiza é 150 minutos por semana. Você pode dividir aí em 5 dias de meia hora, né, de 30 minutos. Então, é o mínimo que se recomenda para... Lógico que ninguém vai começar, às vezes, já com isso. Vai aos pouquinhos, tem que ter uma avaliação. Mas, para a vitamina D, assim, eu diria que ela meio que use esses 10 minutos que ela caminha para arejar, para regular o ciclo sono-vigília, para dar uma respirada no ar puro. Mas se quiser mesmo caminhar, fazer uma atividade física, ela tiver condições de fazer, 30 minutos, pelo menos 5 vezes por semana. Minha mãe tem 75 anos, muitas dores nos ossos, principalmente da cintura para baixo. Nada melhora o quadro dela. Nós, filhos, não sabemos mais o que fazer, né? O que é que o senhor tem a dizer? Eu sempre digo, para dor, a gente não consegue só uma dor, que é a dor do luto. A morte a gente realmente não consegue ainda reverter. Mas a gente consegue abrir uma barriga. Então a gente tem analgésicos potentes e a gente consegue sim analgesiar, tirar o paciente da dor. Você imagina, o paciente precisa de uma cirurgia, ninguém faz cirurgia tendo dor. A gente faz, nem que seja uma anestesia geral, mas a gente sim tem medicamentos que conseguem tirar a dor. O que muitas vezes acontece é que os pacientes têm dor crônica. E dor crônica, eles precisam de tratamento crônico, ou seja, precisa de tratamento continuado. Não é, eu tô aqui com uma dor, uma artrose no meu joelho, não vou tomar um remédio só 7 dias e ficar bom. É uma doença crônico-degenerativa que precisa de tratamento continuado. E muitas vezes o tratamento não é só com remédio. O tratamento precisa de perder peso, às vezes precisa de um reforço muscular, precisa de fazer uma infiltração no joelho. Então, são várias modalidades que a gente precisa fazer. E os pacientes têm a limitação da disponibilidade do serviço, que às vezes não tem na cidade, no bairro dele. Tem a limitação financeira, a gente mora no sertão do Seridó, e algumas alternativas de tratamento, elas são realmente caras. Tem a limitação dele não querer tomar medicamento, ter a frustração de já tomei vários medicamentos e não fiquei bom. A gente tem que assim, explicar muito bem, desfazer essa crença dele de que o tratamento é um tratamento crônico, que ele tem que tomar aquele medicamento, por exemplo, como quem toma para pressão. Não sente nada tomando o remédio para pressão, mas se ele parar de tomar, ela sobe. A mesma coisa de dor crônica. Se você parar de tomar, aquela dor que você estava controlando, que você estava bem, você perde o controle, ela volta a aparecer. Então, dor crônica, o tratamento é crônico. Então,
Os pacientes devem saber disso. A gente tem alternativa de tirar a dor do paciente ao ponto da gente fazer uma cirurgia. Então, a gente tem sim. Agora, isso precisa que o paciente tenha esse entendimento. Ele já muitas vezes frustrado, já toma muitos medicamentos, ele acha que a dor é da velhice, o estigma de que, não, essa dor é da velhice, ele prioriza outras coisas e às vezes pode não funcionar o tratamento de dor crônica por esses desafios, por esses limitantes. Doutor Belísio, um idoso oncológico em fase final. As dores só passam com morfina? Levamos ao hospital regional e o médico plantonista disse que essas dores, quando retornarem, só iriam passar com morfina, correto? A morfina é um medicamento extremamente eficaz, muito utilizado para a dor oncológica em pacientes em cuidado paliativo. Primeiro porque ela não tem dose máxima. A gente pode fazer a dose que o paciente aliviar a dor. Depois que tem a segurança dela ser muito utilizada. Porque as pessoas quando imaginam morfina já imaginam que é a última alternativa. Não, mas é muito assim, usado. É uma medicação do dia a dia de quem cuida de paciente com dor oncológica. É uma alternativa que a gente tem várias formas de fazer, oral, injetável, subcutâneo. A morfina a gente tem essa variedade, muitas vezes o paciente não consegue deglutir, a gente faz subcutâneo. Então, assim, acho que a conduta, o importante aí nessa fase final é o paciente não ter dor, independente do medicamento. Ele não ter dor é uma forma de você fazer com que ele tenha uma morte digna. É uma morte sem sofrimento, já que ele está em cuidados de final de vida. Então, o foco aí é ele não ter dor, não é qual medicação vai fazer mal. Lógico, efeito adverso a gente tem outras alternativas, tem vários outros opioides, como eu falei, lá lançaram inclusive alguns mais potentes, há previsão de chegada de outros que ainda não tem no Brasil, mas a dor ela é controlada, tem que ser controlada independente do medicamento. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h50.